A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo aqui do canal, embaixadores de Cristo, estudos bíblicos. Quero convidar você para estudarmos a Bíblia Sagrada. Vamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Eu sou o irmão Edmilson e aqui estamos para a glória do Senhor Jesus, realizando a obra do Senhor. O Senhor Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor. Pai, primeiramente eu te agradeço. Tua palavra diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Meu Deus, também te peço que perdoe as minhas fraquezas. Pai querido, nos ensina a tua palavra. Abençoe todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha de Deus. Meus amados irmãos, nós já iniciamos o quarto e último trimestre das lições bíblicas da escola dominical. E hoje eu quero fazer um breve resumo, quero trazer alguns comentários relacionados àquilo que nós já temos estudado nesse início do quarto trimestre do ano de 2024. Está aqui em minhas mãos, está vendo aqui, ó. Nesse quarto trimestre estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, falando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel, ou porque fiel é o que prometeu. Você tem promessas de Deus? Você crê que todas as promessas que o Senhor fez, ou que a maioria das suas promessas já se cumpriram? Porque existem promessas que foram feitas para o povo de Israel, existem promessas que foram feitas para a igreja, existem promessas que são feitas para os gentios, e nós precisamos ter esse entendimento ao lermos a Bíblia Sagrada, para não corrermos o risco de pegarmos promessas que são para o povo judeu e de repente tentar encaixar elas dentro da nossa fé, dentro do nosso entendimento. Então vamos meditar na palavra do Senhor, porque o nosso recurso é a palavra de Deus. O cristão, ele tem como regra de fé a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Está aqui um exemplar da Bíblia Sagrada. Nesse trimestre, nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessas de obediência, a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa de paz, a promessa para pais e filhos, a promessa de proteção divina, a promessa de provisão, a promessa de vida abundante. As promessas de Deus são infalíveis. Oh, glória a Deus! A cada domingo nós estamos sendo abençoados e iremos ser cada vez mais abençoados com cada um desses estudos que estamos ministrando e sendo ministrados ali nas igrejas, né? Não só igrejas da Assembleia de Deus, na verdade a maioria das igrejas da Assembleia de Deus utilizam as lições publicadas pela CPAD. Digo a maioria porque tem outras que preferem outra editora. A primeira lição, nós falamos sobre as promessas de Deus. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Esse é o textual. É uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então essa verdade prática, ela deve ser carregada por nós, ela deve ser praticada por nós. Ou seja, o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
Ele faz as suas promessas para que possamos experimentar um relacionamento mais próximo com Ele. Nessas lições nós já estamos aprendendo que Deus ele tem compromisso com as suas promessas. E Deus faz as suas promessas para que nós possamos ter uma intimidade maior com Ele, um relacionamento com Ele. Vamos prosseguir aqui. A palavra que nós iremos centralizar, ou a palavra que nós iremos estudar, está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 a 13. Vou fazer questão de ler aqui na palavra do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 6 a 13. Está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, meus amados, o nosso estudo bíblico será baseado nessa palavra. Oh, glória a Deus! Quantas promessas nós encontramos no livro do profeta Isaías. E muitas promessas só aqui nesse capítulo 55. Introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Como nós já falamos na verdade prática, né? As promessas do Senhor nosso Deus possuem uma finalidade. E quais são essas? Atender os desígnios de Deus. Ou seja, as promessas feitas pelo Senhor, meus amados irmãos, elas não foram feitas com a finalidade de fazer de nós pessoas melhores do que A ou B. As promessas de Deus não foram feitas com a finalidade do ser humano se vangloriar, dizendo eu sou mais importante do que fulano, eu sou mais importante do que Bertano, a minha família é mais importante, meu grupo religioso se destaca mais, ou coisas desse tipo. As promessas de Deus, elas são feitas com um só objetivo: cumprir ou atender os desígnios do Senhor nosso Deus, atender aos projetos de Deus. Para se concretizarem, elas dependem exclusivamente da fé. Se você quer que as promessas do Senhor se cumpram em sua vida, é preciso que você também faça a sua parte. Você precisa crer nas promessas de Deus. Tem um ditado popular no Brasil que diz: Deus disse, abre aspas, Deus diz, faz a sua parte que eu te ajudarei, fecha aspas. Aí eu te pergunto, está na Bíblia? Não está na Bíblia, é apenas um ditado popular. Deus nunca falou dessa maneira. Mas a palavra do Senhor nos diz, né? Que se ouvir a voz do Senhor, nós podemos comer do que há do melhor dessa terra. E tem vários textos bíblicos que mostram que existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Ou seja, tem promessas que
que Deus fez ao povo de Israel, que elas se cumpriram e ainda vão se cumprir. E tem promessas que vão se cumprir ou já se cumpriram, independente da situação ou da posição de quem ouviu as promessas. Por outro lado, existe promessa como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Bíblia fala que ainda vai surgir uma oportunidade de salvação para o povo de Israel. Nós cremos que essa oportunidade ela será dada durante a grande tribulação. E a Bíblia fala, tem vários textos que falam sobre isso, né? Tem o livro do profeta Zacarias, capítulo 13, capítulo 14. Tem o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Tem o livro de Apocalipse, capítulo 19. Então tem vários textos bíblicos que mostram promessas de Deus que o Senhor vai se cumprir na vida do povo de Israel. Porém, tem promessas que só vão se cumprir mediante a nossa fé, mediante a nossa obediência. E nós vamos ver através do exemplo de Abraão, que Deus fez muitas promessas para Abraão, mas essas promessas só se cumpriram porque, muitas delas só se cumpriram porque Abraão deu ouvido à voz do Senhor. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida. Especificamente, nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos de promessas de Deus, segundo a sua palavra. Primeiro ponto, um convite de Deus. Oh, aleluia! Existe convite melhor do que esse? Podemos receber convites para participar de banquetes, passeios, diversão. Podemos receber convites para participar de grandes eventos ou para conhecer pessoas importantes, etc, etc. Porém, nenhum convite se compara ao convite de Deus. Ele nos chama. O Senhor Jesus, ele disse, vinde a mim. Olha o convite aí. Jesus disse, vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus chamando, é Jesus convidando, um convite e uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel, desfrutar de uma grande bênção divina e uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que enviei. Então aqui a gente vê o poder da palavra do Senhor nosso Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então Deus usa o profeta Isaías para falar da palavra de Deus usando uma linguagem figurativa. Ou seja, o profeta Isaías diz que assim como a chuva que desce do céu, aí vai molhar a terra, vai regar a terra, e aí vai molhar as plantações, ou vai molhar a semente, vai molhar as plantações, e automaticamente vai gerar frutos e pão ao que come. Aí o profeta diz, assim será a palavra que sair da minha boca, é Deus falando através da boca do profeta, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Ou seja, meus irmãos, o homem e a mulher pode falhar em suas palavras, em suas promessas, mas as palavras que o Senhor falou através dos profetas, elas se cumpriram. Aleluia! E como se cumpriram? Se cumpriram na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Se cumpriram na vida das tribos que surgiram através dos filhos de Jacó. Quantas promessas! E até hoje o Senhor ele continua se preocupando em cumprir as suas promessas à sua igreja, a noiva do Cordeiro. Então, a palavra de Deus tem esse poder. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Então, nós observamos aí.
Nós observamos aí que a palavra de Deus sempre cumprirá os seus propósitos, seja para a condenação, ou seja para a redenção. Isso mostra aí que Deus ele é amor, mas ele é também fogo consumidor. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, significa que ele é também justiça. Então, a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira. Ela diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma que der ouvido à voz do Senhor, essa viverá. O Senhor Jesus Cristo, ele deu uma ordem para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então a palavra de Deus tem esse poder de trazer absolvição àquele que ouve, crê e procura obedecer, mas também a palavra de Deus tem o poder de trazer condenação sobre aqueles que rejeitaram a palavra. Jesus Cristo disse que naquele grande dia não seria ele que iria julgar, mas a palavra que ele estava pregando é que iria trazer julgamento sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Essa palavra tem poder para trazer salvação, tem poder para trazer condenação. No passado, no livro de Gênesis, capítulo 19, diz a Bíblia que Deus enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra. E os anjos chegaram ali, e o contexto nos mostra que ali existiam pessoas que praticavam o pecado do homossexualismo, entre outras práticas. De tal maneira que quando os anjos chegaram em forma humana, eles foram se hospedar na casa de Ló, e alguns moradores de Sodoma e Gomorra foram até a casa de Ló, bateram na porta e queriam ter intimidade com aqueles anjos que estavam na casa de Ló. Aí você vai encontrar a palavra intimidade ou conhecer. Conhecer ali no texto fala de intimidade, de relação, de proximidade. E o que aconteceu? Deus trouxe salvação ali para a família de Ló, através da sua palavra. Lembrando que os versículos anteriores mostram um diálogo entre Deus e Abraão intercedendo para Deus não condenar os moradores de Sodoma e Gomorra, mas não tinha nem 10 moradores, nem 10 justos ali. Então, infelizmente nós vivemos uma época onde existem vários tipos de evangelhos que muitas das vezes não tem base bíblica, como por exemplo, prega-se por aí um evangelho onde a porta é larga e a pessoa pode fazer o que quiser porque Deus é amor. Que Deus não está interessado em santidade na alma ou do corpo, mas o que é importante para Deus é o coração. Outros já dizem que a Bíblia precisa ser reescrita, porque tem muitas coisas aqui que está muito antigo, que a igreja tem que modernizar. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, assim como Deus colocou Belsazar, o neto de Nabucodonosor, na balança e ele foi colocado em falta, quando chega o momento de Deus julgar o ser humano, não tem advogado que possa trazer a absolvição para essa pessoa, porque nós colhemos aquilo que plantamos. E Deus, ele é um Deus de promessa. Deus promete perdão, libertação, renovo, cura, salvação, mas precisamos atentar para a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, a palavra de Deus nunca vai retornar vazia, sempre vai cumprir com a sua vontade. Ele é soberano, ele é zeloso para cumprir a sua palavra. 2, é preciso buscar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, meus amados, o Senhor nosso Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Arão,
o Deus de Josué, o Deus de Miriam, o Deus de Moisés, o Deus dos santos profetas da antiga aliança, o Deus dos santos sacerdotes, santos levitas, santos escribas, que tiveram compromisso com o Senhor no Antigo Testamento. Esse Deus é um Deus que tem maior interesse em se relacionar com o ser humano. Olha a Bíblia dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não devemos, aqui vai um conselho, não deixe para buscar ao Senhor no momento de luta, no momento de enfermidade, no momento de desemprego, no momento em que o casamento está indo de mal a pior, no momento em que você tiver uma decepção amorosa. Não deixe para buscar ao Senhor apenas na tribulação. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto você tem o armário cheio de alimento. Busca o Senhor enquanto você tem um carro, uma casa própria, um bom emprego, uma boa família. Busca o Senhor enquanto tudo está indo bem. Procura ter saldo com o Senhor nosso Deus. Veio a dificuldade, dobre mais ainda o período de busca ao Senhor. Buscai ao Senhor antes que venham os dias maus. A palavra do Senhor nos diz, tem até um texto no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo fala sobre as armaduras espirituais. E dentro desse contexto das armaduras, ele fala que nós devemos buscar as armaduras espirituais para nós ficarmos firmes no dia mau. E entre essas armaduras espirituais se destaca a espada, que é símbolo da Bíblia Sagrada. Então devemos buscar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor e ouvir as promessas do Senhor e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É preciso se arrepender, é o que está aqui no versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Não basta apenas buscar ao Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Tu és tudo para mim. Não vivo sem o Senhor. Que maravilha, né? Que bênção se você tem feito isso. Porém, não basta apenas buscar ao Senhor. O nosso coração precisa ser aquebrantado pelo Espírito Santo e se deixar ser aquebrantado pelo Espírito Santo e pela palavra. Ou seja, precisamos buscar o Senhor, mas precisamos também nos arrepender dos nossos pecados. Mas eu arrependi ontem. Maravilha. Se arrependa hoje de novo. Se arrependa amanhã. Se arrependa sempre. O salmista ele diz, contra ti pequei e fiz o que era mal. Então, a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência é pecar contra o Senhor. A Bíblia fala que não há um homem bom, não há um homem, diz a Bíblia no livro de Salmos, que Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. Todos pecaram e se extraviaram pelos seus próprios caminhos. O apóstolo Paulo, muitos séculos depois, né, ele diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. É preciso haver arrependimento. No passado, o povo judeu, quando queria demonstrar para Deus que estavam arrependidos, tristes, com a alma de alguma forma abatida, ou desesperados, ou querendo de qualquer forma o perdão de Deus, eles tinham as suas formas de se expressarem. Alguns jogavam terras para cima, outros saíam gritando desesperados pelas ruas, alguns vestiam um pano de saco que demonstrava ali lamento. E aí Deus usa o profeta para falar, rasgai não as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, quando Salomão inaugurou o templo que ele mandou que fosse construído para o povo cultuar a Deus. Deus falou com Salomão.
E se o meu povo, que se clama pelo meu nome, e se o meu povo, o povo judeu, se o meu povo que se clama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. O profeta Jeremias, que pregou durante 40 anos para o Reino do Sul, Judá e Benjamim, não houve conversões ali, não houve um arrependimento sincero. Mas Jeremias se colocava no meio do povo. Jeremias se considerava como alguém também que precisava se arrepender. Ele escreve o livro de Lamentações e ele diz: converta-nos, Senhor, e nos converteremos. Então isso significa que Deus quer o arrependimento geral, seja do pastor, seja da missionária, seja do baterista, seja do guitarrista, seja da líder do centro de oração, seja do porteiro, seja do tesoureiro, independente das nossas responsabilidades diante de Deus, independente se é obreiro ou não, se é apenas membro, se é novo convertido, Deus exige arrependimento de todos nós. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Essa palavra, ela não foi direcionada apenas para Israel, porque não é só Israel que é pecador. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos do arrependimento do Senhor. Então a palavra está dizendo, né? Deixe o ímpio o seu caminho, ou seja, abandone aquela pessoa, abandone entre aspas, deixe de andar com aquela pessoa que não crê em Deus ou que crê, mas não quer ter um compromisso com o Senhor. Se você se sente tocado, se o Espírito Santo falou com você, se converta ao Senhor, se a parte do homem maligno, não esqueça, se a parte, entre aspas, não é ficar de mal da pessoa. Você pode continuar sendo amigo dele, estou querendo dizer se apartar das atitudes que ele pratica, tá bom? Vamos prosseguir aqui. 2, segundo ponto, as promessas de Deus e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ver o que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. O comentarista está dizendo que as promessas de Deus estão contidas na Bíblia Sagrada do Antigo ao Novo Testamento. Então, o personagem bíblico mais conhecido, mais falado, mais famoso que nós temos sobre promessas, ou primeiro, ou o principal é o nosso pai na fé, Abraão. Vamos observar aqui, está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ou 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, observe, Abrão, no princípio o nome dele era Abrão. Depois das promessas, aí Deus começou a chamá-lo de Abraão, ou seja, pai de multidões. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Cadê o texto bíblico aqui? Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos para o capítulo 26. Essa aqui é a promessa que Deus fez para Abraão. Agora nós vamos para o capítulo 26, para a gente observar que a promessa que Deus fez a Abraão, ela se estendeu também ao seu filho Isaque. Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao 5. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão,
Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrino nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém. Que maravilha, né? Nosso Deus, ele fez promessas para Abraão e fez promessas para Isaque, e ele deixa bem claro, né? Abraão obedeceu minha voz. Abraão, ele guardou os meus mandamentos. Abraão, ele guardou os meus preceitos. Abraão guardou os meus estatutos. Abraão guardou as minhas leis. Então o segredo está aqui. O segredo está aqui. Longe de mim fazer uma falsa promessa para você. Longe de mim te dizer que Deus vai responder todas as orações que você faz, ou que Deus vai atender todos os pedidos que você faz do jeito que você quer. Porque muitas das vezes Deus responde as nossas orações, mas responde do jeito dele. E às vezes o silêncio de Deus, você sabia que às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta? Quando o cristão não é ensinado a pensar dessa maneira, ele fica iludido com falsas promessas. Ah, Deus não me responde. E talvez Deus está te respondendo. Às vezes você quer uma resposta: Senhor, eu devo ir ou devo ficar? Senhor, eu devo falar ou devo ficar calado? Eu devo agir ou devo ficar intacto? E às vezes o silêncio de Deus é uma própria, já é uma resposta que você tanta precisa. Então a gente tem que ter sensibilidade espiritual para entender quando é o Senhor que está falando. Então, fez promessas para Isaac, também fez. Será que Deus fez? Será que tem mais alguma promessa aqui que nós não lemos? Vamos lá. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Versículo 10 ao 15. Agora nós vamos falar sobre as promessas que Deus fez a Jacó. Não esqueça. Abraão gerou Isaque. E Isaque gerou Jacó e Esaú. Porém, a promessa se estendeu para Jacó. A visão da escada. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 15. Então, eu não vou ler esse texto bíblico aqui não, mas eu vou só comentar com os irmãos aqui que Deus estendeu as suas promessas também para Jacó. Assim como Deus fez, foi com Abraão, foi com Isaac, Deus também iria ser com Jacó. E os irmãos são sabedores que Jacó, ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E a princípio, através desses 12 homens, nasceu então as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Então muitas promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Vamos ver vamos tentar observar pelo menos uma ou duas promessas aqui. Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Ou seja, aqui se cumpriu uma promessa que foi feita no Antigo Testamento. Diz a Bíblia no livro do profeta Isaías, olha só. Isaías capítulo 61, bem do lado aqui do profeta
Ezequiel, Isaías capítulo 61, está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Então essa promessa, falada por Deus através do profeta Isaías, o profeta Isaías ele profetizou cerca de 700 anos antes do Senhor Jesus. Passaram-se muitos séculos, mas Deus tem compromisso com as suas promessas. Deus tem compromisso com as suas palavras. E as suas palavras se cumpriram em Jesus. Jesus Cristo nasceu em Belém. Teve que ir para o Egito, ainda bebê. Seus pais foram para lá fugindo do rei Herodes. Depois eles voltaram. José e Maria com o menino Jesus voltaram para Nazaré. Jesus Cristo cresceu ali em Nazaré. Em Nazaré tinha uma sinagoga. E no dia do culto a Deus, era, segundo o que nós apuramos, era normal um visitante judeu, né, receber a oportunidade ali para ler a palavra. E ali, que no caso era um rolo, né? Era num rolo. Então, Jesus ali teve a oportunidade, leu a palavra, e a palavra que Jesus leu foi exatamente a palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Como de fato, está até aqui, né, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, que estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, é uma promessa do Antigo Testamento que se cumpriu em Jesus. Tem muitos outros textos aqui, né, falando sobre promessas. Deus é infalível, segundo ponto. Então, o nosso Deus, ele não falha. Como vimos na leitura bíblica, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Quando a Bíblia fala sobre atributos comunicáveis, está falando sobre características de Deus. Atributos está falando de qualidades de Deus, atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são formas de Deus agir que ao homem não lhe foi dado esse direito. Atributos incomunicáveis, ou seja, qualidades da pessoa de Deus que ele não comunicou ao ser humano. Como, por exemplo, o Salmo de número 139 diz que o Senhor lá fala sobre a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, o poderio de Deus e assim por diante. Então, só Deus ele é eterno. O homem não possui esse privilégio, né? O homem foi criado. Ao contrário de Deus, Deus é eterno. Nunca houve um tempo sequer que Deus não existiu. Atributos incomunicáveis, onipresença, só Deus é onipresente, pode estar em todos os lugares. Onisciência, só Deus é onisciente, Ele sabe de tudo que se passa nesse mundo. Entre outros atributos de Deus, sabe? Atributos incomunicáveis. E quando a Bíblia fala, você não vai encontrar, difícil, você não vai encontrar essa palavra atributos incomunicáveis ou comunicáveis. São expressões que nós usamos para expressar a grandeza de Deus. Atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que Ele colocou no ser humano. Como, por exemplo, Deus é amor. O homem também tem condições de amar. Deus, Ele nos perdoa. O homem também tem a capacidade de perdoar através da graça de Deus. O homem chora. Deus também, ele chora. Ele se entristece. Quando digo ele chora, é porque ele se entristece de ver a situação em que o ser humano se encontra por causa do pecado. A Bíblia fala que quando Jesus visitou a aldeia de Betânia e
e viu que Lázaro estava morto e as suas irmãs chorando, diz a Bíblia que Jesus também chorou. Então Deus ele é infalível. Então esses atributos incomunicáveis de Deus que faz com que ele seja singular, único, não existe nenhuma criatura no passado, no presente e no futuro. Não tem Lúcifer, não tem Gabriel, não tem Miguel, não tem serafins, não tem querubins, não tem não tem classe de anjos que seja comparado ao Senhor nosso Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então Deus, devido esse poderio que há na pessoa dele, ele possui toda a autoridade para cumprir as suas palavras. Deus zela por sua palavra. Como vimos no capítulo 55, a palavra que sai da boca de Deus tem um propósito de cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus. Deus ele é fiel em suas promessas. Terceiro ponto, tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais e promessas condicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo, de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo... Isaías capítulo 9... Lembrando que o terceiro ponto está falando sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. E o primeiro subponto está falando sobre promessas incondicionais da parte de Deus. Vamos entender o que é promessa incondicional. Isaías capítulo 9, versículo 6. O que está escrito nessa palavra aqui? Vamos observar. Porque um menino nos nasceu. Fazer até questão de frisar aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, estamos diante de uma promessa de Deus, anunciando a vinda do Senhor Jesus, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, essa promessa aqui é uma das promessas intituladas de promessas incondicionais. Ou seja, essa promessa que Deus fez, ela se cumpriu no tempo, na hora certa. O apóstolo Paulo, ele diz que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio. Jesus Cristo, de uma certa forma, Jesus Cristo era um mistério no Antigo Testamento, mistério entre aspas, né? Quando digo mistério é que os profetas, eles não viram. Essa palavra mistério envolve outro significado, mas eu vou apenas falar que os profetas, alguns profetizaram, mas não viram o cumprimento dessa promessa sobre a vinda do Senhor Jesus. E da mesma forma, a igreja, Paulo fala que a igreja era um mistério no Antigo Testamento. O mistério fala de algo oculto, algo escondido. E o Paulo fala que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, nascido de mulher, debaixo da lei. Está lá escrito no livro de Gálatas, né? E quando Paulo fala que na plenitude dos tempos, os chamados biblistas, né, comentaristas bíblicos, intérpretes da Bíblia, você também pode interpretar a Bíblia dentro da hermenêutica. E aí a conclusão é essa: Deus preparou tudo, ou seja, Deus preparou um império chamado Império Romano. Os historiadores dizem que o Império Romano se preocupou muito em construir estradas, que nós chamamos hoje uma espécie de BR, sabe, para as pessoas terem livre acesso a Roma, as cidades governadas por Roma. Quando você estuda sobre as 7 cartas da igreja da Ásia, a maioria das igrejas ali,
elas ficavam em lugares centralizados, em lugares onde várias estradas principais passavam ali de frente daquela cidade que servia de comércio, eram cidades dominadas pelo Império Romano. Deus preparou um idioma, que foi no caso o grego, principal idioma daquela época, em que nós falamos, que nós costumamos dizer que era uma espécie de como se fosse o inglês nos dias de hoje, era um idioma mais falado. Então são vários detalhes que mostram que na plenitude do tempo essa promessa se cumpriu, ou seja, promessas incondicionais. São promessas que, independente de quem estava reinando na época, independente de quem era o imperador de Roma, quem eram os governantes das chamadas províncias, independente de quem era o sacerdote, independente da circunstância daquela época, Deus, na plenitude dos tempos, cumpriu a promessa sobre a vinda de Jesus. Tem outros textos aqui, né, como por exemplo Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde diz que Jesus Cristo iria nascer em Belém. Você encontra aqui esse texto bíblico. O profeta Miqueias é um dos profetas menores. Miqueias capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel. Então, essa promessa se cumpriu fielmente na vida de Jesus. Maria e José moravam em Nazaré. Maria estava grávida. E agora, como cumprir essa promessa que dizia que Jesus iria nascer em Belém? Aí quando você lê o Evangelho de Lucas, lá está escrito que houve um censo naquela época, uma espécie de IBGE, e onde os governantes, né, o imperador, queria saber a quantidade de pessoas. Vou fazer uma linguagem mais básica dentro da nossa cultura para você entender. Onde o imperador queria saber quantas pessoas estavam ali sobre o seu reinado. Então, cada judeu deveria ir se alistar na sua cidade de origem, ou da origem dos seus pais. Aí entrava a tribo, a genealogia, assim por diante. Então, eles foram para onde? Para Belém. Foram para Belém por obediência. Aí, quando chegou em Belém, o que aconteceu? Maria deu à luz a Jesus na manjedoura. Então, se cumpriu o quê? A promessa que está escrita no livro do profeta Miqueias, que Jesus iria nascer em Belém. E tem outras promessas aqui também, como por exemplo, né, promessas incondicional. Diz a Bíblia que Jesus vai voltar. Então isso aí é uma promessa incondicional. Ou seja, independente de como estiver onde Jesus vier, independente de quem estiver governando do Brasil ou fora do Brasil, independente de como esteja o mundo, essa promessa vai se cumprir. João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou para meu Pai. E quando eu for e preparar-vos morada, eu virei outra vez. Oh, aleluia! Nós temos uma palavra aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Paulo, reforçando a promessa da vinda de Jesus, ele disse: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Paulo estava falando sobre um grupo de pessoas que estavam entrando em desespero porque parentes haviam falecido, mas Paulo deixa bem claro que eles deveriam ter um outro tipo de comportamento, porque os crentes são convidados a ter a esperança na vida eterna. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Aí quando você lê o versículo 15, você vai vendo Paulo falando sobre a promessa da vinda de
Jesus. Então, essa promessa vai se cumprir incondicionalmente. Promessas incondicionais, ou seja, ela vai se cumprir independente da quantidade de cristãos que estiveram esperando o Senhor naquele dia. Independente da quantidade dos fiéis, ela vai se cumprir. E o Senhor vai levar crentes do Brasil e de várias partes desse mundo. Aleluia. Como está a sua vida? Não deixe que o diabo lhe roube a esperança da vida eterna. Essa promessa maravilhosa. Promessas condicionais, diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem de circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Então, as promessas condicionais, diferente das promessas incondicionais, as promessas condicionais, elas dependem do homem e da mulher, ou seja, depende se o homem ou a mulher deu ouvido àquela promessa de Deus e também obedeceu a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ver aqui, tem um texto aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Nós já estamos finalizando, irmãos. Vamos observar aqui. E disse o Senhor: se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das doenças porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então nós estamos diante de uma promessa que Deus fez para o povo de Israel. Deus, quando o Senhor levantou Josué para ser o sucessor de Moisés, Deus disse para Josué, Deus fez uma promessa para Josué: assim como fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Mas você precisa dar ouvida à minha voz. Guarda a palavra dessa lei, medida na palavra dessa lei, pratique a palavra dessa lei. Então, meus amados irmãos, Deus está te alertando nesse dia. Não esqueçam, Deus tem compromisso com suas promessas? Tem, mas tem promessas que Ele só vai cumprir na nossa vida se a gente for obediente à sua palavra. Então, o propósito da promessa de Deus. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de estabelecer uma aliança com o ser humano. Está escrito aqui, porque aqui nós estamos falando aqui sobre o primeiro, sobre alguns tipos de promessas, né? Percebemos diferentes promessas de Deus na Bíblia Sagrada. O primeiro deles é de estabelecer uma aliança com quem? Com o ser humano. Vamos observar aqui o que está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, e macho e fêmea criou, e Deus os abençoou, Deus frutificou, e Deus abençoou, e Deus lhe disse, olha, estamos diante de uma promessa, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente vê aqui o Senhor fazendo promessa de bênção, mas o Senhor também fazendo promessa de maldição. Que não deveriam comer da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal.
Se eles tivessem obedecido o Senhor, bênção. Mas como eles desobedeceram, aí a promessa de maldição veio sobre eles. Ou seja, que maldição é essa? Certamente morrerás. Como de fato isso aconteceu. Mas o nosso Deus, ele propôs uma aliança com Adão e Eva. Porém, eles desobedeceram ao Senhor. E muitas outras promessas, né? Como por exemplo aqui, o segundo de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. O homem pecou, mas Deus deu uma nova oportunidade através de Noé. Vamos ver o que está escrito aqui em livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 11 até 17. Está vendo ler tudo não, né? E eu convosco estabeleço o meu conserto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Então, Deus fez uma promessa para Noé. Depois do dilúvio, Deus fez um pacto com Noé. Fez uma aliança com Noé. E automaticamente fez promessas para Noé, dizendo que a partir daquele momento, nenhuma carne, nenhum ser humano seria mais destruído através de um dilúvio. Entre tantas e tantas outras promessas. Então, meus amados irmãos, nós vamos finalizar o nosso estudo bíblico aqui. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus. Oh, aleluia! Como aprendemos através desse estudo bíblico? Como o Espírito Santo falou conosco? Como o Senhor renovou a nossa fé e a nossa esperança, falando sobre as promessas de Deus. Guarde essa palavra em seu coração, medite nela, viva para ela, pratique ela. E você pode ter certeza que muitas promessas do Senhor podem se cumprir na sua vida. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento em que estivemos estudando a Tua Palavra. Reconhecemos que o Senhor esteve presente nesse estudo. Nos ajude a viver a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude a ter esperança na Tua Palavra, Senhor. Cumpra as Tuas promessas, meu Deus, em nossas vidas. Meu Deus, eu entrego em Tuas mãos todos aqueles que se inscreveram nesse canal. Abençoa cada um de maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Compartilhe essa palavra, dê o seu joinha, comente. Diga se você foi edificado pela palavra. Fale de que cidade você está assistindo o nosso estudo. E lembre-se, só depende de você para viver muitas promessas da parte do Senhor, nosso Deus.